dia, boa tarde, boa noite, meu Brasil. Meu nome é Vinícius Siqueira, sou professor aqui no grupo de apoio. E aí a gente vai falar agora sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Olha que delícia! Se você está perdido e falando, nossa, mas esse já é o tópico 2.2? Eu não vi nenhum, é porque você perdeu alguma aula. Volta lá atrás e assiste de novo. Se assistiu e gostou, assiste de novo. Mas se você quiser continuar só, continua aqui com a gente. A aula tá boa e o conteúdo tá bom. Então vamos lá. O que é um texto dissertativo argumentativo, gente? É a militância. É o militar. É o eu querer convencer o outro de que a minha opinião está certa, baseando-me em fatos. Eu vou lá, pego uma informação e eu vou defender ela a ferro e fogo, apresentando comprovações teóricas e científicas que comprovem que o que eu estou falando é verdade. Então, como que é a estrutura? Você tem o tema, que é sobre o que eu estou falando, né? Eu tenho a tese, que é sobre o tema. A tese é o primeiro pontapé. A tese seria o primeiro parágrafo da sua... O parágrafo 1. Aqui é o parágrafo 2, 3. Aqui é o 4. E talvez o 5. Então, a sua tese, ela vai ser basicamente a fundamentação do seu texto. Ela é da onde você vai partir. Então, você vai construir uma tese que ela tem que ser sólida, né? Ela tem que apresentar justificativas do porquê que você está falando sobre isso, né? Ela vai compor o processo argumentativo. E aí eu vou usar argumentos para poder comprovar que essa minha tese é verdadeira. Que o que eu estou falando é verdade. E como que eu concluo? Propondo uma intervenção, propondo como isso pode ser resolvido. Então vamos lá. O que é o tema? O tema ele vai aparecer como uma frase, junto com outros 3 textos, geralmente lá no Enem. Então, por exemplo, o tema de 2019 foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Já em 2018 foi Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em 2017 foi Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, aqui, ó, vamos supor, Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse é meu tema, é da onde eu tenho que partir. A partir disso, eu desenvolvo a tese, né? Só que a tese é importante que você tem que ser duro na sua opinião, mas também tem que ser flexível. Como assim? Eu tenho que defender meu ponto de vista, mas eu não posso ser absolutista. Eu não posso fechar minha mão e falar só o que eu estou falando está certo e acabou, né? Então, por exemplo aqui, ó, ele dá um exemplo de tese sobre os perigos da obsolência programada. O sistema capitalista, nascido tímido nos berços feudais, foi ascendente da produção em forma de escambo entre os agricultores, tomou proporções gigantescas e lucro maior ainda a partir das revoluções industriais. Esse é meu tópico frasal. Tudo isso aqui. Ó. Isso aqui tudo foi a primeira frase que é o tópico frasal. Hoje, para manter a média das vendas, os empresários diversificam a cada dia mais as funcionalidades de seus produtos, além de programarem sua obsolência, tornando necessário ao consumidor voltar a adquirir novos rapidamente. Esse é o meu desenvolvimento. Esse fato é causado pela necessidade de manter o lucro dos grandes empresários, porém, agride a saúde da população e a do meio ambiente, que não tolera tamanho nível de agressão. Então, eu, além de tudo,
ainda estou colocando, deixando a brecha para poder continuar o meu texto. Eu estou jogando uma proposta problemática para eu comprovar que isso é um problema e como que eu vou resolver esse problema. Isso basicamente é a tese. É você introduzir a pessoa ao seu problema e apresentar para ela qual é o problema em que ela está sendo inserida. Depois do desenvolvimento, é a justificativa para você convencer o leitor a concordar com a tese que você está defendendo, né? Você tem que fazer o seu leitor concordar com que o que você está falando é verdade. Cada argumento tem que responder à pergunta por quê em relação à tese. Então, você propôs a sua tese. Aí você olha para ele e fala, por quê? Aí, a partir disso, você responde. Como que você responde? Usando lá aqueles parágrafos que a gente viu na outra aula. Sobre como usar cada tipo de parágrafo. E aí temos a proposta de intervenção, né? A proposta de intervenção, ela é como você vai resolver o seu problema. Ela mostra o seu preparo para o exercício da cidadania, como diz na cartilha do Enem. Ele quer perceber como você resolve problemas, como é a sua resolução de problemas. Então, você tem que usar os seus conhecimentos ao longo da sua formação escolar para poder resolver o problema. Nós temos o que nós chamamos de agentes de solução. E nós temos que escolher um e poder construir essa proposta de intervenção. Como que eu faço uma boa proposta? Ela tem que ser real e possível de ser aplicada. Parte daí, né? Depois a gente tem que escolher um ou até no máximo 2 agentes sociais. Então você tem que colocar como esse agente vai resolver a minha proposta. Agente é o quê? Ele é o executor da ação que eu estou propondo. Aí vem as perguntas. O agente, quem será o executor da ação? Ação. O que será feito? Modo meio. Por meio de quê? Como será feito? Efeito. Qual é o objetivo dessa ação? Qual é a finalidade? Para que eu estou fazendo isso? E o detalhamento. Uma justificativa, exemplificação, explicação, uma especificação a uma postura e etc. Isso eu vou deixar disponível para vocês darem uma lida. Mas aqui tem todos os tipos de agentes e como você pode sugerir ele entrar. Por exemplo, a iniciativa privada, você pode sugerir que ela promova a parceria com outros setores, conscientizar seus funcionários. Se a solução for a mídia, você pode falar que tem que realizar ficção engajada, divulgar projetos, realizar campanhas informativas. Se o seu agente for uma escola ou universidade, você pode colocar que é realizar ações educativas, difundir uma cultura de criticidade e assim respectivamente. Então é bem tranquilo de você produzir essa parte da redação. Quais são os assassinos da proposta de intervenção? Faz-se necessário tomar consciência, é importante se conscientizar, é preciso pôr a mão na consciência. Essas coisas, elas não são soluções. É óbvio que as pessoas precisam tomar consciência se tem alguma coisa errada. Então você não pode colocar isso como sugestão. Bem como prestar atenção. Temos que prestar atenção, é preciso ficar atento. Então isso é uma outra coisa que vai diminuir a sua nota na redação. É preciso ter tolerância, adotar uma postura sem preconceitos, porque isso é lei, né? A gente já não pode ser preconceituoso de qualquer forma. Então, quando você coloca isso, você está assassinando a sua redação. Devemos aceitar uns aos outros, nos aceitar como pessoa, bem como precisam amar, respeitar o próximo. Essas coisas também não são resoluções práticas. Então, isso vai assassinar a sua proposta de intervenção. Devem-se viver em harmonia, viver em paz com Deus. Isso também não serve, porque cada pessoa tem uma religião, cada pessoa tem uma manifestação religiosa. Então, quando eu falo, ela tem que viver com Deus,
talvez não se encaixe muito bem, né? Porque cada pessoa tem a sua religião. Então, independente da religião que você colocar ali, ela vai ser invalidada e você vai poder perder nota por causa disso. E devemos ter o direito de alguma coisa. Nós temos os nossos direitos e os nossos deveres. Então, quando a gente coloca devemos ter o direito de também, é um assassino de proposta de intervenção. Como que eu assassino a minha redação como um todo? As marcas de oralidade, ou seja, gírias, palavras chulas, palavras de baixo calão, palavras que são marcas da fala e discursos pessoais, né? Esses tem outros tópicos que obviamente também assassinam, mas esses são os dois piores. É quando você fala eu acho, eu acredito, eu sei, as pessoas sabem, prova que você está no achismo, você não está na teoria. Então você tem que falar o quê? Isso é de fato, isso acontece, isso não sei, né? Você tem que usar palavras neutras, palavras que não tem marca de eu, palavras que não tem essa conjugação pro eu, e sim para uma coisa externa, é uma opinião como se ela fosse verdade. Aqui, ó, nós temos a estrutura de um texto bem prático para vocês, nota 1000. Aqui nós temos a autora, que ela foi de Barueri, São Paulo. O tema, cidadania virtual, ok. Esse parágrafo aqui é a tese. Esses dois parágrafos aqui são os argumentos dela. E o último foi uma proposta de intervenção. E é isso. Você conseguir fazer 1, 2, 3, 4 parágrafos já é mais do que o suficiente, tá? Ótimo já. Vamos falar sobre os textos de apoio na próxima aula. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos campos de perguntas. Por enquanto, eu fui.